Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos à MS3, Escola de Filosofia. Continuando nessa subsérie em torno da obra ou do pensamento de Spinoza, hoje vou falar um pouco mais em detalhe alguns conceitos que consistem aí, digamos, em pequenas pecinhas para que possamos compor o pensamento em geral, ou recompor o pensamento em Spinoza. Temas como, especificamente, Deus, atributo ou atributos e modos, além de falar rapidamente sobre os três tipos de conhecimento. Antes de prosseguir para o tema, eu peço a sua gentileza sempre de dar um like, se inscrever caso não seja inscrito e compartilhar o conteúdo. Ajuda sempre a nossa divulgação e um conteúdo cumprindo o objetivo desse projeto, que é a difusão filosófica. Pois bem, Deus em Spinoza, aqui vou continuar usando sempre a minha colinha aqui para ajudar as ideias. Deus em Spinoza, ele é a figura da necessidade absoluta de ser. De certa maneira, em Spinoza, Deus não é aquele velhinho de barba branca que mora sentado lá em cima nas nuvens. Esta é uma imagem que, de certa maneira, povoa o nosso imaginário mais popular, especialmente aqui no Brasil. Não sei em outros lugares. E em Spinoza, esse Deus ele é despersonalizado. Ele deixa de ter personalidade individual. O que é muito interessante, porque é muito limitado ou é uma projeção muito na cara, num clichê, acharmos que Deus é uma pessoa. Né? Se ele está ligado ao infinito, em todos os aspectos do infinito, daquilo que está fora do tempo, inclusive, de fato, pensar Deus de modo temporal cria aí alguma série ou uma sequência de questionamentos, de problemas que a gente não tem resposta. Portanto, quando nós retiramos Deus do finito onde nós vivemos e do temporal, realmente fica muito problemático dar sequência numa série de outros temas. E, portanto, a definição de Deus em Spinoza, que cai muito bem com isso, é a ideia de necessidade absoluta de ser. Lembrando que a essência é Deus. Né? Como eu falei em outros vídeos, Spinoza vai definir Deus como a substância. Portanto, a substância é o que existe, é o que está, digamos assim, posto enquanto existente que cria o real. Ótimo. Então, tudo que existe, tudo que existiria aí uma totalidade disto que é. É interessante que, em geral, a gente sempre percebe, primeiramente, nós temos a perspectiva do nossa, enquanto pessoas, enquanto limitados. Isso atrapalha vermos uma série de coisas. Vamos ver isso mais adiante sobre conhecimento. E como nós temos visto já em Francis Bacon, por exemplo, a ideia das ídola, da caverna, ídola da tribo, como que nós temos, enquanto condicionado, a nossa percepção da realidade tende a ser condicionada. E é só pelo pensamento, chamado abstrato, que a gente consegue produzir rupturas e ver este limite de nós mesmos. Essa é a parte mais interessante e divertida da condição humana. Apesar de limitados, nós percebemos que somos limitados. Isto faz a diferença em tudo. Pois bem, atributo, modos e atributos e modos. Vamos lá, atributo. Dentro dessa conversa aqui que deu o infinito e o particular, nós ficamos perdidos porque nós estamos no particular. O atributo seria, digamos assim, a maneira pela qual nós conseguimos perceber uma parte daquilo que é infinito. Ora, nós somos finitos, então nós vemos só uma face do infinito. Eu já dei exemplo em outros vídeos. Se nós olhamos para o céu não é o céu. O céu, na verdade, é o início de um infinito. Porque eu não sei quando ele termina, aonde ele termina. Então, para mim, eu chamo de céu essa face do cosmos que eu consigo observar. Quando eu penso que é um céu, como se fosse uma película protegendo, ainda que
de fato, a atmosfera, cria aí um ambiente o qual nós nos adequamos, a nossa existência corporal se adequa a esta conjunção de vários fatores, eu acabo, digamos assim, não percebendo que não existe enquanto limite. É apenas uma percepção do início de algo que, se eu continuar estendendo, não tem limite. Então, os atributos é exatamente a face daquilo que é infinito que eu consigo ver, que eu consigo me dar conta. E para Spinoza nós só conseguimos dar conta de duas coisas, desse grande, mega, super atributo que compõe toda a realidade. Nós conseguimos ver o pensamento e nós conseguimos ver a extensão. Por extensão, nós temos que pensar tudo que é espacialidade. Lembrando que essa turma aqui, desse contexto com René Descartes e Spinoza, estão apreciam muito a ideia de geometria. Geometria é exatamente uma área do conhecimento humano sobre a espacialidade. Né? Na filosofia, nós ouvimos dizer que a geometria surge lá no Egito, com necessidade de demarcar o espaço, que havia inundação, mexia nas fronteiras, e aí depois tinha que reconstruir as fronteiras de modo preciso, e aí se inventaram série de técnicas exatamente para reconseguir compor os espaços, etc. Obviamente que daí até depois a junção dessa geometria, sobretudo em torno do nome de Pitágoras ou dos pitagóricos, que nós conhecemos muito bem em termos históricos, a geometria vai se desenvolver com a ideia de matemática teórica e chega aqui nessa ideia de geometria analítica. Então o conceito aqui de espaço é muito interessante, porque a extensão é que é a natureza do espaço. O Platão já dizia que a ideia de altura, largura e profundidade seria essa tridimensionalidade, é o primeiro passo para pensar em realidade. Nada tem realidade se não apresentar-se nessa tridimensionalidade. Então a ideia de extensão seriam esses dois aspectos apenas que nós conhecemos dessa totalidade. Então, de atributos, quer dizer, facetas que nós percebemos do infinito, estando nós no finito, nós vamos passar agora pelo modo, que eu chamo de uma escadinha, de algo do infinito ao singular. Nós vamos fazer aí uma escadinha até chegar nisso. Os modos, aqui lendo uma ideia do próprio Spinoza, aquilo que existe em outra coisa, por meio da qual também é concebido. E aí eu chamaria que isso é a especificação e a particularização. Esses modos, teríamos ele aqui, o modus infinito, e o modus intermediário e o modo particular. Então, infinito, movimento, que é modificação do atributo divino extensão, ou intelecto divino, que é modificação do atributo divino do pensamento. Então, o pensamento, nesse sentido, ou o movimento, enquanto ideia, seria um modo infinito. É um nível de abstração razoável. E depois os finitos, movimentos singulares e o pensamento singular. Ou seja, para haver um movimento singular, é preciso haver uma ideia cósmica de movimento. Então, desse movimento cósmico para o particular, é que teríamos essa transição que, digamos assim, justifica e conecta o particular a esse universal. Só para a gente ter uma ideia, em Platão, quando a gente pensa o espaço em Platão, o Platão propõe um tema que é a ideia de que necessariamente para haver o espaço, extensão, tem que haver um outro espaço que permite esse espaço de ser dentro. Eu tenho aqui essa folha, que é uma extensão, eu tenho em volta dela um cosmos que permite ela existir. Seria aqui um vazio, por exemplo, que permite ela existir. Só que este vazio que permite essa folha existir, ele está dentro de um outro espaço. E esse outro espaço, em Platão chama ele de cora. Né? A palavra cora, às vezes traduzida como CH para o Brasil, para o português, porque a letra aqui em grego não tem em português, então alguns compõem em vez de K com CH. E aí a gente lê, às vezes chora, textos da Marilena Chauí, está escrito assim, da professora Marilena Chauí. Enfim, é só para a gente entender que nível de abstração que a gente chega aqui para tentar explicar o que é a realidade. Continuando aqui, para Spinoza, então, haveria um paralelo entre as ideias e essa extensão. Porque sendo ela uma única coisa,
pertencente a uma única coisa, que é a ideia de real e de ser ou de substância, elas são paralelas. A ordem dos pensamentos e a ordem das coisas. Lembrando que em René Descartes, quem faz essa junção explicitamente é Deus. Aqui em Spinoza, também de certa maneira é Deus, mas o Deus aqui não é pessoal, personalizado. O Deus aqui é aquela necessidade absoluta, ou seja, existe algo que repõe todo o real, que faz com que todo o real exista, e ele é uma única coisa que se apresenta de facetas diferentes. Então nós, enquanto humanos, apenas estaríamos vendo facetas diferentes da mesma coisa. Então o pensamento e as extensões são coisas parecidas. Isso nos joga num outro tema do Spinoza, que é o conhecimento. E aí, esta ordem do conhecimento explica, por fim, sobre esse processo de por que as ideias têm correlação com o mundo real. Nós teríamos 3 tipos de pensamento. Seria a ideia de opinião, que está ligada à imaginação. Spinoza dirá que esse modelo ele nos permite uma adequação da realidade mínima e às vezes até mesmo prejudicial, e que de certa maneira está muito ligado ao que ele chamaria de uma cultura mais popular. E ele, de certa maneira, até mesmo dispensa aqui quer dizer, nós não devemos ficar aí enquanto conhecimento, porque isso geraria uma série de problemas. Depois nós teríamos o conhecimento racional, que é feito na base da geometria, da matemática, e é o conhecimento científico por excelência. Então aqui a ideia de conhecimento racional ainda teria muito mais assunto para a gente entrar para entender que não é só o que eu acho que é razão, que de repente eu estou, na verdade, produzindo fantasias e não propriamente pensamento racional. Temos que tomar muito cuidado aqui nesse primeiro movimento. E esse conhecimento geométrico e matemático e físico, sobretudo da física daquele período e da física ainda hoje, seria um conhecimento que nos daria aí uma percepção da realidade de modo notável. Porque esse pensamento tem uma precisão e uma limpidez que ele consegue, então, revelar para nós a realidade. Porém, teríamos um terceiro método de conhecimento, que é o conhecimento intuitivo. Esta intuição aqui seria o grau máximo de percepção da realidade. A intuição aqui, o termo intuição, também não é aquela ideia que a gente tem de intuição, mas seria algo próximo a que talvez na filosofia da religião nós chamaríamos de uma epifania. Esse termo ele de certa maneira, muito visto de modo depreciativo em algumas culturas, porque ele está ligado à ideia de crendice religiosa. E não é isso aqui que Spinoza quer tratar. Mas a ideia é que o nosso intelecto, num dado momento, sem a gente saber como, ele se lança dentro de uma dada realidade, e esse movimento, portanto, que é chamado de intuição, que é esse movimento da coisa, ou a gente se lança, que na verdade o conceito mais tradicional é que esta coisa toca e entra dentro do meu pensamento. E meio que há uma comunicação num grau de clareza estratosfericamente interessante. Aí chamaria de grau máximo. De certa maneira, Spinoza não fala que esse trânsito entre as ideias e as coisas, nós teríamos ideias equivocadas. Porque ele acredita que a operação mental ou a ideia mental, ela tem um trânsito de semelhança com a ordem externa. Porque a ideia e a coisa externa procedem e são uma única coisa, que é este ser, que é a totalidade do real. Então aconteceria, de certa maneira, de nós termos mais clareza ou menos clareza quando a gente tenta pensar o real. E que, de certa maneira, nesse pensador, as ideias não estariam totalmente equivocadas. Mesmo aqui, a ideia do fantasma. Mesmo quando eu produzo uma fantasmagoria da realidade, que eu poderia estar equivocado, para muitos pensadores, essa fantasmagoria parece que ela aconteceria ao arrepio da realidade, ignorando a realidade. Spinoza meio que retoma isso e vai nos dizer que, do ponto de vista, haveria apenas uma inadequação, mas não seria esta sombra
projetada aleatoriamente. Isso lembra a gente de Platão, porque em Platão a ideia de sombra no fundo da caverna, lá no mito da caverna, a sombra ela tem realidade de sombra. Não quer dizer que ela, enquanto sombra, não tem realidade nenhuma. É um jogo muito sutil isso. Enquanto realidade, ela tem realidade de sombra. Isso vai ser importante na filosofia fenomenológica na contemporaneidade. Porque, do ponto de vista do psiquismo humano, se o indivíduo toma uma sombra de um jeito muito específico, nós temos que considerar isso. Se para ele certas coisas parecem ser assim, não importa. Né? As pessoas no processo terapêutico sempre se perguntam, mas e se o cara estiver no processo terapêutico e estiver mentindo no processo terapêutico? Ora, é importante, faz parte do processo terapêutico, por algum motivo ele precisa mentir, quer dizer, nada no processo terapêutico se desperdiça. Tudo é material do processo terapêutico e precisa ser considerado. De certa maneira, se a gente voltar aqui em Spinoza, não só em relação às ideias a gente precisa ter esse posicionamento, mas se a gente pensar também em outros aspectos da ética, por exemplo, que Spinoza também vai, digamos assim, provocar a nossa capacidade de pensar, dizendo que, na verdade, existem coisas que são apropriadas para mim e coisas que não são apropriadas. Em si, não dá para eu dizer se as coisas são boas ou más. Isso deixa a gente um pouco assustado. Né? Ele vai dizer, existem coisas que compõem comigo, tem coisas que não compõem. Eu descubro, por exemplo, em dado momento da minha vida, que o leite de vaca não compõe comigo, porque eu tenho uma intolerância, sempre tive. Mas o leite caprino, esse compõe melhor comigo. E não é culpa do leite, não é culpa minha, é uma questão de se compor ou não se compor. E, obviamente, que eu tenho que ir escolhendo compor-me com aquilo que me compõe e não com aquilo que me decompõe. Então, isto será um tema da ética que a gente verá num próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima videoaula.